Bem, diante do que acontece no Brasil e no mundo, o realismo, essa fase de realismo do Trump, é bom pensar muito. E as eleições no Brasil estão se radicalizando, o que é terrível. Há líderes carismáticos aí estão colocando em risco o futuro do nosso povo, da nação, do país, porque afinal o Brasil é um conjunto de estados, de culturas extremamente atraente aos europeus, asiáticos, os Estados Unidos. Lógico, esse extremamente é relativo, varia de país a país, mas é só ver que o Brasil foi povoado por pessoas que vieram da África, da Europa e da Ásia, pouquíssimas delas da América do Norte. Então por aí a gente pode ter uma ideia do que nós somos. Nós temos que pensar muito nessas eleições e tomar cuidado para não desmontar o país gratuitamente, porque cada um é dono da verdade, cada um acha que sabe, ou a maioria das pessoas acha que sabe o que de fato é importante. Então nós temos que olhar com cuidado essas mútuas ofensas, o que cada um pensa, né? E não ter, vamos dizer, ter uma preocupação muito grande. Tá? Sistemas de governo, ser ou não ser comunista, socialista, capitalista, ditador, monarquista, fascista, nazista, né? O caudilismo típico, o coronelismo onipresente no Brasil, tudo isso afeta o raciocínio do nosso povo, até porque poucas pessoas têm tempo para estudar, né? Ou não têm idade, não viveram situações em que, apesar de terem sido tremendamente ricas em informações, mas por inibições, omissões, e principalmente porque as redes sociais, elas são um fato recente, a Wikipédia, Google, né? Tudo isso não existia na minha juventude e até a minha fase adulta, assim como não existiu para os meus colegas, a minha geração de modo geral. Então é natural a ignorância. O ruim é que essa ignorância pode se transformar em violência. E nada pior do que um país ter que enfrentar a violência social, política e econômica, né? Já estamos sob violência econômica. Temos
a violência social já, né? O crime organizado está transformando o Brasil num campo de batalha, né? Agora, a violência política, ela pode destruir, e muito. De hora que tanques de guerra, aviões, navios começam a bombardear cidades e regiões, quem morre normalmente é a população civil. E se alguém tem dúvida do que significa situações extremas, o que isso significa, a Discovery e outros programas estão mostrando, né? Estão mostrando a história da Europa, das guerras. É lógico que na versão ideológica de quem montou o programa. Mas por ali, é pena que os filmes não mostram cheiro, né? Cheiro de carne humana apodrecendo. Se isso um dia for possível, talvez muitos repensem suas ideias, né? Então, a minha preocupação é falar sobre ideologias e outras coisas que no dia a dia estão envenenando e viabilizando argumentos para transformar amigos em inimigos. Esse é o meu propósito. Hoje é dia 26, se não me engano, de setembro. E aí para frente, esse PowerPoint baseado na Wikipédia será usado gradativamente para que ninguém tenha dúvidas, ou pelo menos tenha uma fonte de consulta organizada do que se fala. A ignorância, como dizia o Jô Soares, é um espanto. E isso é muito ruim. É muito fácil. O que a gente nota é que quando alguém quer simplificar um raciocínio, ele joga um adjetivo, né? E isso tem efeito, porque pensar dói, né? Ninguém gosta de pensar. Se tem uma coisa que incomoda muita gente, é ter que pensar. E esse vício do ser humano mais racional não é bom para quem tem o poder, não é mesmo? E muitos, tá, se aprenderam a ter benefícios com os poderosos. Alguns viveram à sombra deles, e isso acaba afetando o comportamento de cada um. A inovação, tá? O desenvolvimento até dialético da sociedade é uma coisa complicada, né? É o caso do fascismo, né? Nós estamos vendo no Brasil um comportamento fascista, o culto a um líder, a organização corporativa, e é gozado que justamente essa gente chama outros de fascistas.
O nazismo é um caso extremo, responsável pelos piores momentos do século XX. O que aconteceu com o nazismo é inimaginável. E nada impede que retorne. Não na Alemanha, mas em qualquer país, com outros líderes, outras teses, outras religiões. Aqui na América Latina, o nosso vício é o tal do caudilismo. Nós não saímos disso. O cara que tem sua tropa e sai andando. Em grande parte do Brasil, o coronelismo é a lógica enraizada na cabeça das pessoas. A pessoa, quem está na condição de mandar, manda, e o resto obedece sem discutir muito. Então, sobre isso eu pretendo conversar com calma nos próximos dias.